Voltamos a falar com o juiz federal Nelson Alves, diretor de Assuntos Legislativos da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF. Doutor Nelson, no primeiro bloco, no início do programa, nós conversamos sobre toda essa atuação, esse trabalho que a AJUF faz junto ao Poder Legislativo. Agora vamos detalhar alguns dos projetos mais importantes, tá? E eu queria começar a falar sobre o projeto de lei que trata do abuso de autoridade. Que texto é esse e qual é o posicionamento da AJUF em relação a isso? É bom a gente poder esmiuçar esses projetos, porque uma das principais prerrogativas da magistratura é a sua independência. O juiz, para julgar de uma forma isenta, imparcial, ele precisa ser independente, ou seja, ele não pode sofrer pressões externas de quem quer que seja do poder econômico, seja de alguma outra autoridade. Ele precisa ter a necessária isenção e tranquilidade para julgar os processos contra quem quer que seja. O processo da pessoa mais humilde até a pessoa mais poderosa. E esse projeto do abuso de autoridade, quando ele surgiu, ele nos preocupou muito. Quando ele surgiu lá no Senado Federal, o PLS 280 de 2016. E por que nos preocupou? Porque ele fazia com que se tornasse crime ações cotidianas do magistrado. Ações que eram, na verdade, pura e simplesmente decisões judiciais. Então, o magistrado que, por exemplo, decretasse uma prisão preventiva de alguém que, em tese, teria cometido algum crime e que precisasse ser custodiado, precisasse ser retirado da sociedade, ele poderia responder criminalmente por isso, acaso o tribunal, ao julgar algum recurso, reformasse essa sua decisão. Isso contraria os princípios básicos da atuação do Poder Judiciário, uma atuação isenta, imparcial e independente. Afora esse aspecto, existem inúmeros outros que nós poderíamos ficar aqui um bom tempo discutindo. Mas a preocupação maior era exatamente essa, um projeto que viria para cercear a atividade do Poder Judiciário e dos seus magistrados. Esse projeto teve um andamento, já foi aprimorado. A legislação que trata hoje do abuso de autoridade realmente ela é muito antiga, ela é de 1965, mas apesar dessas melhoras que houve, nós entendemos que ele ainda precisa ser ainda mais aperfeiçoado, para que garanta, obviamente, que os abusos que os agentes públicos eventualmente cometam sejam coibidos, sejam punidos, mas sem que isso cerceie a atividade básica do agente público, no caso da magistratura, que é a atividade de julgar com independência, com isenção e aplicando o direito. Então, por isso que a AJUF, nos termos em que está hoje, é contra esse projeto de atualização da lei de abuso de autoridade, achando que ainda há o que avançar para que se torne um projeto que se adeque às prerrogativas da magistratura. A AJUF segue essa mesma linha ou vai por aí com relação ao texto que também está em tramitação, que trata da criminalização da prerrogativa dos advogados? É uma situação muito parecida. Esse projeto também veio quase ao mesmo tempo do projeto sobre abuso de autoridade, já também teve o seu trâmite, já passou pelo Senado, hoje está na Câmara, e visa, de uma forma muito similar, criminalizar eventual violação de prerrogativas dos advogados. A gente vê até com um pouco mais de preocupação ainda isso. Por quê? Porque nenhuma outra categoria tem uma lei nesse sentido. Apenas os advogados terão uma lei nesse sentido. Os médicos não têm, os engenheiros não têm, nem os magistrados têm, nem parlamentares têm uma lei que garanta algo tão amplo que, se violar qualquer prerrogativa daquele grupo, se torne crime por quem eventualmente violou. Então, só dando um exemplo simples, entre as prerrogativas da advocacia está a de ser recebido imediatamente em qualquer repartição pelo agente público. Ou seja, pelo projeto, se isso não acontecer, o juiz ou qualquer outra autoridade pode ser processado criminalmente. Só que você imagine que o juiz tem audiências para fazer. O juiz tem uma equipe para comandar. Ele pode ter que fazer uma reunião, ele pode estar abarrotado de audiência, ele pode ter outros processos mais urgentes, liminares, e aí, porque não recebeu o advogado de imediato, ele vai ser processado criminalmente? A AJUF não vê isso como minimamente razoável. Nenhuma outra categoria, como eu disse e ressalto,
tem essa prerrogativa. Voltando até à questão do Poder Legislativo e a atuação da AJUF, a AJUF está diariamente no Congresso Nacional. E nós pedimos audiências com senadores, deputados e aguardamos para sermos recebidos, o tempo que for. Se precisarmos aguardar uma tarde inteira, aguardaremos. E o deputado e o senador não têm que ser processado criminalmente por isso, porque eles têm outros compromissos. Eles têm que lidar com a equipe deles, eles têm que lidar com eleitores, eles têm que votar projetos. Então é algo que, ao ver da AJUF, é totalmente desarrazoado. Que qualquer violação de prerrogativa da advocacia reserve a quem cometeu esse ato um processo criminal. Eu acho que pode também ser aperfeiçoado. Eu acho que abusos, assim como no caso do projeto de abuso de autoridade, têm que ser coibidos, mas não pode ser uma situação tão genérica como está hoje nesse projeto que nós estamos tratando aqui de criminalização de violação de prerrogativas de advogado. Doutor Nelson, um outro tema que a AJUF também está acompanhando no Poder Legislativo é o que trata da desvinculação remuneratória. Explica para a gente, por favor. Hoje, o teto, o limite máximo de vencimentos no serviço público é o de ministro do Supremo Tribunal Federal. E algumas categorias estão atreladas a este vencimento. Por exemplo, a magistratura federal, porque é a magistratura da União, assim como o Supremo Tribunal Federal, é remunerado pela União. Então, a ideia que surgiu dentro de uma proposta de emenda constitucional a 62 de 2015, que trata dessa desvinculação, é que permaneça o Supremo Tribunal Federal sendo o teto dos vencimentos de todo e qualquer agente público, mas desvinculados do restante das categorias, inclusive da magistratura da União, da magistratura federal. Isso é algo muito preocupante, porque hoje nós já temos dificuldade na recomposição dos subsídios da magistratura federal, que simplesmente são a reposição da inflação. Todo ano há uma disputa muito grande dentro do Legislativo para que se obtenha essa revisão dos subsídios, e a maioria das vezes não se consegue. Então, se o Supremo Tribunal Federal se desvincular do restante da magistratura, da União, isso poderá representar um grande achatamento dos salários dos magistrados da União e com perda da sua independência, porque o magistrado intranquilo financeiramente, ele não vai poder se dedicar 100% à sua atividade, com tranquilidade, com a devida calma. Então é muito importante que não haja essa desvinculação, porque o Poder Judiciário é único, seja do Supremo Tribunal Federal até o juiz federal substituto que entrou na carreira hoje. Ele precisa ter essa estrutura remuneratória que seja ligada desde o topo da pirâmide até a sua base.